Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande novamente estarmos aqui juntos para tratarmos das nossas vidas, sempre buscando em primeiro lugar a vida espiritual, essa que tem que comandar a nossa vida, para que nós possamos realmente ter uma mente sã num corpo são. Essa é a grande expectativa que todo ser humano deve buscar para nós podermos ter uma vida realmente agradável a Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus é nós vivermos de acordo com a vontade dele, de acordo com os princípios que ele estabeleceu, para que nós possamos ser felizes. Deus não nos criou para vivermos deprimidos, cheios de tristeza, frustrados. Deus nos criou para realmente nós sermos pessoas vencedoras, pessoas que realmente estejam sempre aprendendo, descobrindo as coisas maravilhosas que existem na vida e podermos principalmente ter convicção de vida eterna. É este o prazer de Deus, para que nós realmente estejamos com a morte vencida. Nós não precisamos enfrentar a morte com medo, não precisamos enfrentar a morte sem conhecimento. Jesus, o Filho de Deus, ele veio aqui e veio nos ensinar e nos ensinou e está à nossa disposição, e nós não podemos viver como se isso não fosse nada. Essa é a grande bênção que Deus tem para todos nós podermos desfrutar da nossa vida com alegria, com boa vontade, com desejo realmente de sermos vasos de bênçãos na mão de Deus. E quero compartilhar com você hoje aqui um estudo que está lá registrado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 36 até o 42. Vamos estudar aqui a parábola do joio e do trigo. Diz assim esse texto: Então, despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus está explicando aqui a parábola do joio e do trigo, que ele havia contado um pouquinho antes, e ele está dando aqui as coordenadas para nós podermos compreender as lições que estão contidas aqui dentro dessa parábola e que tem reflexo na nossa vida e que nós precisamos estar sempre aprendendo para nós podermos estar praticando. Então veja que Jesus fala aqui que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus, ele semeia a boa semente. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 11, numa outra parábola do semeador, ele diz assim: Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Então Jesus, quando ele diz aqui o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus, ele semeia a palavra de Deus. O campo é o mundo. Quando Jesus diz aqui na sua parábola do joio e do trigo que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Jesus, lá em João capítulo 12, versículos 23 e 24, ele também se autodenominou como a semente de trigo. Ele diz assim: E chegando a hora de ser glorificado o Filho do Homem, Jesus estava prestes a ser crucificado, preso. Então, ele, chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus se autodenomina o grão de trigo, e ele, sendo o grão de trigo, é o que semeia a boa semente,
é o Filho do Homem. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele veio no socorro de Adão e Eva, que foram expulsos do Jardim do Éden. E na altura de que Jesus veio, né, a terra já estava cheia de homens e mulheres, tudo sementes, filhos de Adão e Eva, e é exatamente isso que Jesus então veio ao socorro. Deus criou o homem o desobedeceu, mas Deus o amou. Deus está atrás de recuperar a sua criação, e é justamente isso então que Jesus fala: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas Deus quer que o ser humano faça parte do seu reino, e por isso então a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O grão de trigo caindo na terra vai gerar outros grãos de trigo, quer dizer, o Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus, morrendo por nós ali na cruz do Calvário, ele então vai ser glorificado. Por quê? Porque ele veio para vencer o diabo que introduziu no coração do ser humano a mentira, que introduziu no coração do homem o desrespeito para com Deus, a falta de temor para com Deus. E então Jesus é o próprio Deus que se fez homem e veio aqui enfrentar o diabo para esmagar a sua cabeça. Deus, na pessoa de Jesus, ele vai enfrentar aqui Satanás para poder tirar o homem dessa situação e então recuperar a raça humana e dar ao ser humano uma oportunidade para voltar e participar do seu reino. E isto é uma obra que acontece pela fé na grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário. Quando ele vai ali para a cruz do Calvário, ele nunca pecou, ele nunca obedeceu o diabo, ele está enfrentando o diabo como homem, ele está sendo a vida toda dele sendo tentado por Satanás, mas Jesus vai vencendo e ele vai morrer sem pecado nenhum, sem nunca obedecer o príncipe desse mundo. E quando ele inclina a sua cabeça e morre, então ele esmaga a cabeça da serpente, e agora ele abriu o caminho do homem para retornar e ter comunhão com Deus novamente, para que ele possa participar do reino de Deus eternamente. Então, neste campo que nós vivemos, que é o mundo, existe uma grande batalha entre os filhos de Deus, os filhos do reino e os filhos do diabo. É o que Jesus vai estar dizendo aqui. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros os anjos. Então vai chegar o momento, meu amigo, minha amiga, em que a consumação do século, quer dizer, o fim desta era aonde o pecado aqui está reinando, está enganando, os filhos do diabo estão reinando, mas isso vai chegar o dia do juízo, o dia de prestação de contas realmente que nós temos que enfrentar. Mas enquanto esse dia não chega, Deus está sempre dando oportunidade para que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós possamos pedir perdão a Deus e aceitar o ato de amor que Jesus praticou ali na cruz do Calvário, e assim sermos libertados da ira de Deus, para não sermos encaminhados, como diz aqui o último versículo: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque a oportunidade através de Jesus está sendo dada, e Deus é longânimo, está sempre dando oportunidade, porque Ele quer que todos se salvem, Ele não quer que ninguém realmente vá para a fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está sempre dando essa oportunidade para que nós possamos escapar disto, mas diz lá o texto da palavra de Deus que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitos homens gostam deste mundo tenebroso, injusto, muitos homens gostam de massacrar os outros homens, mas isto não vai ficar sem um preço, e o preço é caríssimo, que é um castigo eterno.
que as pessoas deveriam realmente fugir. E aí nós temos que tomar a nossa decisão, a nossa capacidade de decisão. Aí lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca lá no jardim e respeita a nossa capacidade de decisão, e nós hoje estamos na mesma situação que Adão e Eva. Muitas pessoas podem perguntar assim: o que eu tenho de culpa de ter nascido assim, já dessa semente corruptível que foi a semente vinda de Adão? Qual é a minha culpa? A culpa, meu amigo, é que Jesus, quando ele morreu ali na cruz, ele agora coloca você na seguinte situação. Lá, nossos pais era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas hoje a ordem é: comam do pão da vida. Comam do pão da vida. Quem comer deste pão, disse Jesus, nunca mais terá fome. Então, nós temos que usar a nossa capacidade de decisão, assim como nossos pais tiveram também a sua oportunidade lá no Jardim do Éden, nós também estamos tendo hoje, porque Jesus está preparando novos céus e nova terra para nos levar. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. E é essa oportunidade que Jesus então nos dá, através do seu grande ato de amor que ele praticou ali na cruz do Calvário. E assim, quando nós cremos em Jesus, e nós vamos nascer de novo, nós vamos ter reconciliação com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados e nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. E isto é uma experiência maravilhosa, que é o dia que nós nos encontramos com o Criador, quando nossos pecados são removidos através da nossa fé em ouvir a palavra de Deus, em crer em Jesus, conforme está lá em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. Jesus é a boa semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, então, ela nos tira dessa situação de sermos filhos da semente corrompida de Adão e Eva, e nos coloca agora como filhos de Deus da semente incorruptível, que conforme Pedro diz aqui na sua primeira epístola, capítulo 1, 23, e fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente e é eterna. Toda pessoa que realmente recebe Jesus Cristo como único e todo suficiente Senhor e Salvador, ele nasce de novo, é regenerado pela palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, e uma vez ouvindo a palavra de Deus e crendo em Jesus, conforme Paulo, sempre digo aqui para vocês esse texto que é importantíssimo, né? Efésios 1, 13 e 14, ele diz: em Cristo em que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então veja aqui, meu amigo, que a palavra de Deus realmente é a boa semente, e a boa semente é semeada por Jesus. Jesus sempre nos diz a verdade. Quem é da verdade ouve Jesus e quer realmente se reconciliar com Deus e quer viver para a honra e glória de Deus e ter já desde já, hoje, a certeza de vida eterna, que é o que Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. É para hoje, não é para depois. Querer resolver esse assunto do pecado lá na eternidade é tarde demais, porque Jesus, o Filho de Deus, ele veio aqui até nós, ele viveu entre nós, lutou por nós, morreu por nós e venceu por nós. E nós podemos ser vitoriosos simplesmente crendo em Jesus, e crendo nele nós somos transportados das trevas para o reino de Deus, e uma vez dentro do reino de Deus nós vamos ter novamente a reconciliação com Deus, nós vamos ter novamente a nossa comunhão com Deus, como Deus nos criou lá no Jardim do Éden, nossos pais, andando ali no jardim junto com eles, e nós podemos já, desde já, ter essa alegria, essa
convicção de vida eterna que só o Senhor Jesus Cristo pode dar para nós, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Ele, e que você, meu amigo, minha amiga, esteja tomando essa decisão maravilhosa de ouvir Jesus, de crer em Jesus, de obedecer a Jesus, para que você já possa conhecê-lo hoje mesmo e tenha a alegria da vida eterna. Espero encontrar você no próximo programa para nós podermos continuar esse assunto tão importante. Espero que você se inscreva aqui também no nosso programa, esteja sempre deixando aí o seu comentário, o seu like e nos ajudando a divulgar essa mensagem, compartilhando, para que outras pessoas também encontrem a oportunidade que Deus dá para todos nós realmente podermos reconciliar com Ele, voltarmos para o seu reino e podermos estar desde já usufruindo da sua companhia como nosso Pai, cuidando de nós aqui na face da terra. Para você que já conhece a linguagem do Novo Testamento, a linguagem de Jesus, já passou pela experiência do Novo Nascimento, espero que você esteja sempre nos ajudando aí a divulgar a palavra de Deus, sempre trabalhando para que nós possamos estar aumentando o número de salvos aqui dentro do nosso país. O grande segredo para que o nosso país seja realmente uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, é quanto mais pessoas salvas. Quanto mais pessoas salvas, Deus aqui que Ele vem governar, leva o coração do rei para onde for necessário para que Ele possa estar abençoando todo o seu povo. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá, um grande abraço.